Vamos rogar a Jesus para nós tirarmos o máximo proveito deste estudo. O que é tirar o máximo proveito desse estudo? É colocar algo em prática. Seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer. Seremos cobrados pela prática. Senão o planeta Terra seria uma grande biblioteca, todo mundo estudando. Não, nós viemos aqui para praticar. Para praticar. Pelo amor de Deus, espíritas, pratique. Tem muita gente que sabe muito, mas pratica muito pouco. Sabe muito, mas pratica. Sabe teoricamente, porque sabedoria é teoria e prática. Nós vamos estar analisando, estudando, ou melhor dizendo, todo cuidado no olhar é pouco. Isso é baseado no texto de Emmanuel, do livro Chico Xavier, O Pão Nosso, texto 169, Olhos. Vai ser baseado em cima desse estudo, desse texto do Emmanuel. Então vamos lá. Tá lá no Pão Nosso. Olhos cheios de adultério constitui rebelde e enfermidade em nossas lutas evolutivas. Vamos lá, vamos levantar. Adultério, em termos jurídicos, trata-se de uma violação, uma transgressão de regras na questão da fidelidade conjugal aos cônjuges, considerando ali o contrato matrimonial. E o princípio é bem simples, consiste em não se manter em relações carnais fora do casamento. No Antigo Testamento, adultério significa relações sexuais ilícitas entre as pessoas casadas. A palavra adultério e outras derivadas aparecem 34 vezes no Antigo Testamento. Não é por mero acaso. Nesse caso, o homem é considerado adúltero, mesmo que ele não seja casado, bem como a mulher é considerada também. Além de quebrar a união matrimonial, ele é encarado, quando o adúltero é casado, como uma ofensa ao marido da amante. E quando a adúltera é casada, como uma ofensa ao seu próprio marido. Ofende o outro. Também ele é definido como uma atitude contra Deus. Isso está em Jó 31:11. Contra a sociedade, como uma desonra a Deus, ao colocar a vontade humana sobre a vontade divina. Um ato de rebeldia por meio de destruir a própria reputação. E um jeito, logicamente, de prejudicar a mente. Porque a consciência pesada afeta em tudo, em todas as saúdes, física, mental, espiritual, enfim. Os olhos, tá lá, os olhos cheios de adultério. Reparem bem, os olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Lutas evolutivas. Só aí já daria uma conversa enorme. Enfermidade por quê? Vamos refletir em cima da palavra enfermidade. Porque provoca desequilíbrios nos nossos centros vitais. Principalmente no chakra do prazer. No centro vital do prazer, que é o segundo de baixo para cima. Segurança, o segundo é o prazer. Lá no perispírito, bem como pesa na consciência e, consequentemente, abrem brecha, sim, para os irmãos inferiores, com maior respeito, conquistarem espaço na influenciação. Além do mais, a lei da ação e reação, em questão de tempo, atua. A lei da ação atua. Fora a questão de novos inimigos que vamos gerar. Já pensou? Um ato impensado, podemos usar esse termo, impensado, não foi bem pensado, é para refletir, depende aí do número de reencarnações, depende do estágio intelectual e moral que a pessoa se encontra. Só tem desvantagens, cá entre nós, eu não vejo vantagem nesse sentido. Portanto, a prática do adultério é proveniente, cá entre nós, de falta de maturidade espiritual. Já no Novo Testamento, está lá o assunto discutido em Mateus 5, 27 e 28, o texto diz o seguinte: mas eu digo a vós que qualquer um que olhar para uma mulher para cobiçá-la, já tem cometido adultério com ela em seu coração. Olha só, hein? A palavra cobiçar, ela aparece 16 vezes no Novo Testamento. Portanto, Jesus se refere nesse caso uma ausência de fidelidade
que aí logicamente envolve desejar uma mulher casada ou comprometida sem consumar o adultério. Está lá o departamento de desejo, só de desejar. A infidelidade cá entre nós, é um sintoma de um problema muito mais grave. É sinal de que algo está errado no seu relacionamento familiar. É nesse momento de fraqueza que a ausência do bem ataca. A ausência do bem, pum, ataca. Porque ela está ali, vigilante, 24 horas ou mais, né? Falou mais, lógico, no bom sentido. O rei Davi chegou a esse momento de fraqueza, pois ele estava preocupadíssimo com o destino da nação, que estava em guerra na época, sua mente estava cheíssima de problemas. Foi o tentador que havia sugerido o pecado, o tentador ali, a tentação, e Davi devia havê-lo apartado como um retira-te de mim, Satanás. Ele usa esse termo, vou repetir, retira-te de mim, Satanás. Isso está em Marcos 8,33. Eu vou repetir, olha, retira-te de mim, Satanás. Você vê que o poder está em nós, aqui não. Eu costumo dizer, aqui não. Se, portanto, em qualquer momento você se sentir atraído ilicitamente perante alguém, por alguém, leve de imediato tais sentimentos ao Senhor em oração, porque aí você vai estar elevando a frequência, e não se detenha até ter a certeza de estar completamente liberto. E é muito comum usar. Esse pensamento não me pertence, não só nessa questão, mas em todas as questões. Esse pensamento não me pertence, aqui não. Desde o início da revolução sexual, lá dos anos 60, que eu acompanhei de perto, era jovem, adolescente, mas acompanhei de perto, o adultério tem crescido em larga escala no mundo. Tem crescido. Eu acompanhei de perto, Revolução Hippie, eu era ingênuo na época, mas já estava percebendo o que estava rolando. Olha, e até essa questão do adultério, ele, de alguma forma, existe uma pressão para a inversão desses valores. E até o fato de deixar de ser um ato vergonhoso para se tornar uma atitude aceita e comum. Tem muitas comunidades que acham isso comum. Essas práticas adúlteras vão tomando proporções incríveis. E, todavia, alguns defensores da liberdade sexual têm dito que o adultério foi condenado na Bíblia devido à época em que ela foi escrita, sendo uma prática condicionada à cultura do lugar. Não tem sentido. Ali é o nosso manual do proprietário, a Bíblia. Não tem sentido essa conversa. Outros dizem que Deus, por ser um Deus de amor, não leva em conta o pecado do adultério, devido ao fim da lei do Antigo Testamento, através da morte de Cristo na cruz. Olha que absurdo. O termo revolução sexual refere-se às revoluções sociais e culturais que ocorreram em vários países em 1960, como na França, Alemanha, Estados Unidos e Brasil, por exemplo, e que desafiou e desafia os códigos tradicionais de comportamento relacionados à sexualidade humana, e bem como aos relacionamentos interpessoais. A liberação sexual, ela inclui uma maior aceitação do sexo fora das relações tradicionais, principalmente do casamento. A contracepção, por exemplo, a pílula, a nudez em público e outras formas aí alternativas de sexualidade que vão criando. Eu nem falei na Deep Web, hein? Meu Deus, eu nunca entrei, não tenho coragem, mas você não imagina o que rola ali. E a legalização do aborto. Você vê, a Argentina recentemente legalizou, os médicos foram contra, mas não tiveram força política. Me preocupa a Argentina, o que está rolando ali, as inversões de valores que ocorreram aqui no Brasil, em vários aspectos, até saindo fora desse aspecto que nós estamos estudando, e vão ganhando forças na sociedade ocidentais. Eu estou lembrando ali de Paris, aqueles protestos, os franceses, que têm na cultura contestar, revolucionar, e sempre lembrando que a contracepção é um método, ou são métodos, podemos usar melhor assim, e até dispositivos usados para prevenir uma gravidez. Reflita, hein? Nós estamos falando ali de vidas.
A escolha, a disponibilidade e mesmo a forma de utilizar esses contraceptivos, de alguma forma, estão aí influenciando no planejamento familiar. Temos que refletir, é delicado. A expressão revolução sexual, ela tem sido utilizada pelo menos desde o final da década do século passado, 1910, da década de 1910, e muitas vezes ela acaba sendo atribuída ter sido influenciada pelos estudos de Freud sobre liberação sexual e questões psicossexuais. Não estou aqui, por favor, fazendo uma crítica, pode ter ocorrido aí más interpretações. E essa liberdade sexual, ela foi sendo explorada pelo grande capital, olha aí, os interesses econômicos, que procurou lucrar numa sociedade muito mais com a mente aberta, é o termo utilizado, com o advento desta pornografia pública, e até da pornografia, como os americanos chamam de hardcore, algo feito de uma forma extrema. E aí eu vou contar algumas experiências que eu vivenciei. Tá? Eu vou chamar de situação 1. Eu me formei em engenharia e fui para o Rio de Janeiro, na Marinha de Guerra, isso em 1980, e nas primeiras semanas eu levei um susto, porque em algumas praias era comum as moças de topless. 1980, eu sou testemunha visível, falei, o que está acontecendo aqui? E eu dizia para os colegas da Marinha, que eles achavam eu até ingênuo, rapaz do interior do estado de São Paulo, os cariocas, esperto, né? Aquela conversinha, tenho 20 anos de beira de praia, aquela conversa de carioca. E eles falaram, pô, o ingênuo do interior do estado de São Paulo. E eu dizia, ó, na minha terra isso não é comum. As moças, elas são mais corretas, direito. Falava eu, ingênuo, né, também. Não estou aqui criticando nem de um lado nem de outro. Mas lá rolava topless, eu vi. Situação 2. Mesmo nas primeiras semanas, fui numa festinha em Botafogo. Festinha não, era uma reunião de amigos, né, de um amigo de Bauru que estava morando no Rio, em Botafogo. E lá, de repente, uma moça que morava no mesmo prédio, vizinha dele, me abordou e falou, eu gostei de você, eu vou ficar com você. Eu estava solteiro. Eu olhei assim, levei, até me surpreendeu, né? Eu vou ficar com você. E papo vai, conversa. Essa moça é aeromoça, a função dela é aeromoça. E papo vai, papo vem, de repente um interfone toca. Ela vai atender, olha, para você, ela foi atender e volta com a cara fechada para mim e falou, olha, esquece o que eu falei. Por quê? O meu marido chegou. Eu falei, como assim, você é casada? Ela tinha mais ou menos a minha idade, 26, 27 anos. Você é casada? Ela falou, eu sou. Eu falei, caramba, como assim? Dá para imaginar minhas primeiras semanas no Rio. Eu considero o Rio capital da luxúria brasileira. Lógico que deve ter outras cidades aí, mas eu considero, pela minha vivência, conheço o Nordeste, conheço outras cidades praianas. O Rio de Janeiro me assustou, viu? Não que eu seja uma pessoa, eu estou evoluindo, não que eu seja evoluído moralmente, não sou. Mas me assustou. Eu costumo dizer que é a Corinto brasileira, naquela época de Coríntios, que Paulo mandou ali cartas, né? Enfim, eu fiquei pensando, falei, como que foi a educação dessa moça? A cultura carioca, os pais, a escola, enfim. E ela percebeu que a minha reação não foi nada normal. Eu falei, meu Deus. Situação 3. Numa época atrás, era muito comum fumar e ter várias namoradas. Os filmes, a cultura, a arte sempre influenciando, arte. E eu lembro dos filmes do James Bond, ele fumando e com várias namoradas. Então era o sonho do jovem na época, eu quero ser igual James Bond. Nós éramos ingênuos, né? E, enfim, os valores, dá para imaginar, né? E de lá para cá a sociedade evoluiu muito, viu? Nós temos que agradecer. E aí eu vou trazer uma situação 4, que ocorre quando a gente dorme. Tem gente que não se prepara bem antes de dormir. Eu sou espírita, tá? Mas não se prepara, vacila, fica ali com o celularzinho na mão, cheio de propaganda subliminar que os olhos não percebem, olha os olhos aí, não percebem, mas a mente capta. São os tais de incubos e sucubos que o Santo Agostinho já havia alertado. São considerados demônios. Isso é de tradições culturais, que eles buscam mulheres e homens para sexo. Lá, conforme nós dormimos, no plano espiritual ao redor da Terra. E qualquer tipo de demônio pode assumir esse papel.
Sucubos, eles tomam forma feminina para atacar os homens durante seu sonho, formas bonitas, femininas, enquanto que incubos fazem o contrário, tudo bem? Então, sucubos, forma feminina, e incubos, forma masculina. Todos bonitos, bonitas, bonitos. E o objetivo deles é roubar a energia vital da vítima, dos despreparados. Dormem, não se preparam para ir para o plano espiritual. Ingenuidade. E de repente aparece lá como uma ex-namorada, aquele caso que não ficou bem resolvido no passado, e acaba colocando chips, enfim, leva para determinados ambientes. São irmãozinhos das trevas. Os primeiros relatos sobre essas entidades surgiram lá na Mesopotâmia por volta de 2400 a.C. Olha, é uma história antiga. E esse mito foi ganhando popularidade na Idade Média, a Idade das Trevas, quando as mulheres foram acusadas de encontrar demônios durante a noite e de praticar bruxaria em troca. Lembrando que a Idade Média, durante esse período da Inquisição, século V ao século XV, foi proibido todo tipo de prazer. Olha que interessante, foi proibido. Então, durante a noite, as pessoas tinham sonhos. Enfim, vamos para a situação 6. Eu conheci um africano de Camarões, que o pai dele tinha 7 mulheres. E eu fiz aquela pergunta que todo mundo queria fazer. Você sabia quem que era sua mãe? Perguntei para ele. Ele sorriu e falou, eu sabia. Então dá para imaginar um camarada desse, vindo para outras culturas, ele vai achar normal. Interessante, isso aí dá uma conversa enorme, hein? Situação 7. O pai preocupado com que o filho se torne gay. Fica dando exemplos de olhar para outras mulheres, dizendo, olha que moça bonita, insinuando sensualidade. Isso é muito comum no mundo machista. E aí, vamos lá na história. A AIDS surge para equilibrar? É uma pergunta, a AIDS surgiu. O primeiro caso aqui no Brasil identificado, hein, foi em 1982. E essas taxas de infecções cresceram exponencialmente nas décadas de 80 e 90. A imprensa não tem divulgado muito casos, hein? Hoje só se divulga, só se morre de uma forma, só tem um determinado problema. Lógico que evoluiu muito, né? A AIDS trouxe aí elementos de cura, enfim, trouxe medicamentos que curam, né? Graças a Deus. Mas isso deu uma segurada nessa tal da libertação sexual, essas provocações que ocorreram nesses últimos anos. E eu acredito que essa mobilização trouxe realmente eu não tenho dúvida, um equilíbrio nisso tudo, viu? Caminhou um pouquinho mais para o equilíbrio. Mas as forças nesse sentido continuam, porque os irmãozinhos estão aí. Os irmãozinhos que estão no plano espiritual inferior estão aí, nos cutucando para se perder, criando estratégias novas. Resumindo o nosso estudo até o prezado momento, com algumas hipóteses, logicamente, nós estamos trazendo hipóteses, são hipóteses, da mesma forma que eu acredito que a ciência está dando saltos quânticos nos dias atuais, devido à paralisação dos desenvolvimentos científicos que ocorreram durante a Idade das Trevas, né, da Idade Média, século V, século XV, repetindo, a liberdade sexual, ela trata-se também de uma reação a tudo isso, essa proibição que ocorreu naquela época. E a gente sabe que todo excesso é veneno. Passa-se por escassez, depois excesso e a gente caminha para o equilíbrio. Eu fico muito preocupado nesse processo evolutivo com o que aconteceu na educação brasileira nesses últimos 30 anos. Além do nível baixo, em várias disciplinas, o sexo foi levado de uma forma muito equivocada para crianças, na tenridade. Tem um filho de um amigo, agora tem um segundo amigo que trouxe o mesmo problema, que a criança aí, 11, 12, 13 anos, está perdida, não sabe dizer se é homem, se é mulher, se é bissexual, e as clínicas psicológicas estão cheias. Bagunçaram a cabeça dessa moçada aí, viu? E nós vamos ter que corrigir. Com o maior respeito, vamos ter que corrigir isso, é uma herança a ser corrigida, hein? Tem um momento certo para ser colocado isso de uma forma inteligente. Eu sinto que vacilaram aí, ou mal intencionado, ou ingenuidade. Nós não vou entrar nesse campo, mas não vai ser fácil, viu? Lesões ficaram aí, nós vamos ter que corrigir isso rapidinho. E lá, voltando lá no livro Pão Nosso, tá lá,
Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. Na realidade, os olhos captam a realidade, né? Lembra, a mente é o espelho da vida. Os olhos captam e essa informação passa pelo departamento de desejo. Eu estou comparando aqui com uma organização empresarial. Passa pelo departamento de desejo, vai para o departamento de imaginação, passa pelo departamento de memória, passa pela inteligência e a vontade devolve, como uma energia mental, um pensamento, um sentimento, uma palavra, uma ação, tudo coordenado pela vontade. Então, vamos lá, atração. Ter uma atração, até então não tem problema. Por quê? Nós somos programados, eu estou usando o termo programado com o maior respeito, somos programados para detectar estímulos bonitos. Embora o conceito de beleza varia para cada um de nós, né? Desse modo, facilmente somos atraídos por aquilo que consideramos belo. É admiração inicial por alguém, que pode ser por os olhos, boca, enfim, ou o desempenho que alguém demonstrou na execução de uma tarefa, uma prática do esporte, tocar um instrumento, uma intelectualidade, ou ainda até a forma que se veste, a elegância. Logo, a atração não passa deste ponto. Agora, se passar, já podemos considerar que é o departamento de desejo atuando fortemente, com influências ou não, com a nossa cumplicidade ou não. E no momento em que a atração inicial causou algum impacto, olha o desejo, o departamento de desejo, e pode-se dizer que passamos a desejar aquele objeto, o departamento, ele determina isso, e aí a vontade passou a desejar, opa, já teve um início aí, esse indivíduo está exposto a esse estímulo, e ele começa a fantasiar. Nessa fase, os pensamentos, sentimentos, eles começam a criar intensidade para se aproximar deste objeto desejado. E aí, a partir daí, segundo o Velho e o Novo Testamento, já passa a ser pecado. Né? Como blindar o departamento de desejo? É o tal do autocontrole. Aí que entra a tal da temperança. Temperança é autocontrole, é a renúncia, é a moderação. A temperança, ela domestica esses instintos e ela trabalha essas questões da paixão e nos ajuda a moderar os impulsos e apetites nessa linha. Agir com temperança é abrir caminhos para a sobriedade. Em outras palavras, é utilizar o autocontrole. Eu preciso de autocontrole para ter autoconfiança. E antes do autocontrole, autoconhecimento. Por isso que a gente tem que estar sempre vasculhando o departamento de desejo, de imaginação, principalmente de desejo, que ele corre o risco de dar um golpe de Estado na vontade. A vontade que é a grande administradora, a gestora de todos esses departamentos. E aí nós temos que investir muito em autoconhecimento. Conhecer nossos pontos fracos e fortes de cada um desses departamentos. E analisar o que é automatismo, ameaças, oportunidades. Isso sim que é autoconhecimento. Isso sim que é vigiar os pensamentos e sentimentos. E considerando isto, eu vou trazer aqui alguns textos que eu puxei do Novo Testamento. Cada um saiba controlar, eu não vou citar o capítulo, versículo, que carta, não, mas eu só vou citar rapidamente. Olha, cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Está lá em Timóteo, eu não vou entrar em detalhes. Temperança é dominar as tentações sensuais. Está em Gênesis 4:7, eu não ia citar, mas eu acabo citando. Domínio de controlar os próprios desejos. A maioria das criaturas trata de aproveitar, aí está no pão nosso. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagens, na identificação do que possuem de pior. Homens comuns habitualmente pousam os olhos em determinada situação apenas para fixar os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhe dizem respeito. Somente nós brasileiros fomos doutrinados, né? Eu digo de maneira geral, e por favor, tem as exceções. E se atravessa um campo e não lhe anotam a função
benemérita nesse quadro da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais imediatos que lhes possa oferecer. Em resumo, vou resumir. Está lá no Pão Nosso, mas eu vou resumir, sem entrar muito em detalhes. Estamos num planeta de prova e expiação. E aqui não tem vítimas. Somos todos grandes devedores. Tudo isso está dentro do processo evolutivo. Orgulho, egoísmo predominando. Isso me faz lembrar também, estou lembrando agora de um companheiro de camarote lá da Marinha de Guerra, que toda manhã comentava suas proezas com as várias namoradas. Lá no Rio de Janeiro, eu estou trazendo o Rio de Janeiro com o maior respeito. E ele se vangloriava, fazia questão de exibir, e mesmo lá na Marinha de Guerra, as musiquinhas que a gente cantava praticando esportes, nós corrimos 16 quilômetros todos os dias, portanto tinha uma pressão, muitas motivações para a gente buscar uma vida sexual intensa. E aí a gente cai nas 3 palavrinhas que são necessárias: sexo, dinheiro e poder. Essas 3 famosas palavras que fazem muita gente desperdiçar reencarnações. Olha, existem lapsos de tempo entre os departamentos mentais. Lembra lá? Desejo, imaginação, memória, inteligência, e a vontade determina a saída dessa informação que passou por aí, pelos departamentos, antes de emanar uma energia mental. Eu digo aí, enfim, que pode ser traduzido em pensamento, sentimento, palavras e ações. E é nesses espaços de tempo que ocorrem as influências externas e internas, nossas também. Cabe aqui um autocontrole, a gente treinar esse tal do autocontrole. O homem cristianizado, que são poucos, já aprendeu em várias reencarnações através de extremos nas vivências. Extremos, escassez, abundância. Lembrando que a sabedoria, nós já comentamos no início, é teoria e prática. Por isso, existe a reencarnação. Para a gente, olha, a reencarnação está aí, na prática. Senão, nós ficaríamos aí muito na teoria. As tentações, elas vêm para nos provocarmos, para nós analisarmos, autoanalisarmos, os irmãos que estão contribuindo para também analisar e contribuir para a nossa evolução. Eu acredito que o cristianizado tem todos os chakras, o que está cristianizado, eu digo aí, esse espírito evoluidíssimo, conforme Cristo sugere, ele tem todos os centros vitais equilibrados. Portanto, dá para imaginar a energia, a aura dele, né? Pois ele já teve experiências nesses extremos de tentações. Consequentemente, conseguiu equilibrar. É na prática. Por isso, várias reencarnações vão nos testando. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos que agradecer as reencarnações. Desculpa, não. Eu ia falar as tentações. Desculpa, não as... Nós temos que agradecer as reencarnações. Eu costumo dizer que eu sou carente em reencarnações, porque eu preciso melhorar muitos pontos. Mas a gente tem que agradecer as tentações, porque através delas, na prática, que eu vou me autoconhecendo, que eu vou conseguindo me autocontrolar. O autocontrole fortifica o pensamento e o sentimento. Olha que maravilha. E com isso eu vou conquistando autoconfiança. Aí vem todos os autos maravilhosos atrás disto. Autodisciplina, todos os autos, né? Autobondade, enfim, todos os autos para a gente estar aí caminhando em direção a Cristo. Portanto, pensem nisso com carinho, pensem nisto que nós estamos nessa dimensão de prova e expiação. Já fizemos grandes progressos, estamos na 3ª dimensão, saímos do abismo, trevas, cidades dos gregorianos, olha aí, e estamos na terceira dimensão, prova e expiação, vamos caminhar para a 4ª dimensão dos umbraux, umbral fino, médio e grosso, que é uma promoção,
Por favor, não confunda. Eu sei que tem espírito que fala, eu não quero ir para o umbral. Desculpa, estão equivocados. É uma promoção ir para o umbral. Quinta dimensão, relembrando, ciência, arte e cultura. Quinta. Sexta dimensão do amor puro. Sétima dimensão, diretrizes. Aí a gente vai trabalhar em projetos extremamente nobres. Nobres de Deus e de Jesus. Pense nisso e vamos agradecer novamente, eu estou sendo redundante, repetindo, vamos agradecer todas as tentações e, logicamente, trabalhar como nós reagimos perante ela, visando esse progresso contínuo que Deus propicia para nós nessa escola, nesse hospital, nesta prisão, essas três instituições que fazem a gente evoluir. Escola porque estamos aprendendo, hospital porque estamos curando as nossas almas, eliminando os defeitos e se libertando das tentações, dos obsessores, das prisões mentais, crenças, ingenuidades, ignorâncias, medos imaginários, tudo isso, eliminando com a graça de Deus. Pense nisso, que Deus abençoe a todos.